Obrigado pelas palmões. Obrigada. Perfeito. Tá bom. Bora. Olha, boa tarde a todos. Vamos começar com atraso, lamentavelmente, o simpósio sobre nutrição, obesidade e diabetes, que é um assunto que todos nós devemos nos preocupar muito, e o título é Nutrição, Obesidade e Diabetes, da bancada à beira do leito. Eu gostaria de convidar imediatamente o acadêmico Carlos Alberto Mandarim de Lacerda para tomar assento à mesa, por favor. Então, com algum atraso, vamos começar. Exatamente, com 1 minuto de atraso, acadêmico Mandarim, vamos começar o nosso simpósio falando sobre o fenótipo econômico durante o desenvolvimento pode causar obesidade, diabetes e outras comorbidades nos filhos. Por favor, acadêmico Mandarim. Excelentíssima presidente da academia, acadêmica Eliette Busquelar, excelentíssimos acadêmicos, acadêmicas, senhoras e senhores, esse simpósio foi preparado para dar uma visão panorâmica de um problema que é muito grave na medicina. E, com esse intuito, foram convidados conferencistas que vão abordar temas bem precisos do que nós chamamos de programação fetal metabólica, que dá origem a inúmeras doenças crônicas na vida adulta. De modo que eu espero, desejo que todos apreciem os comentários que vão ser feitos nesse momento, a partir desse momento, nesse simpósio. E agradeço também à Academia Nacional de Medicina a oportunidade de trazer esse tema importante para o seio de nossa discussão. Creio que podemos começar, então. E, justamente, vamos começar comigo. Mais uma vez, excelentíssima presidente, acadêmica Eliette Busquelar, excelentíssimos acadêmicos, acadêmicas, senhoras e senhores, vamos começar com o tema, algumas hipóteses que vão explicar o desenvolvimento da obesidade, do diabetes e outras comorbidades na idade adulta, cuja origem é o desenvolvimento fetal. Olha a magnitude do problema. Nesse primeiro gráfico, nós vemos que hoje pequeno probleminha técnico. Eu iria lhes dizer que cerca de 1/3 da população mundial hoje é portadora de obesidade.
Isso que já foi um fato interessante nos trabalhos de Botero, que desenhava aquelas figuras com obesidade de uma maneira artística, na verdade, é um grave problema de saúde, principalmente de saúde pública. E ainda mais, 430 milhões de crianças e adolescentes são portadoras de sobrepeso ou obesidade. A expectativa para o ano 2035 é que esse número aumente 38%. No meio aqui, nós vemos um trabalho recente publicado no Lancet Regional Health, mostrando o acompanhamento de 5 milhões de crianças brasileiras entre os anos 2001 e 2014, que detectou que a prevalência da obesidade e do sobrepeso aumentou de 26,8% para 30% nos meninos e até 26% nas meninas. Isso é tão grave que outros trabalhos têm mostrado que o risco da incidência de câncer aumenta 24% nos homens e 12% nas mulheres a cada incremento de 5 pontos no IMC. Então, já viram que não é uma questão simples. Genilson, não está passando aqui. Estamos com um primeiro problema técnico aqui. Tá, sim, obrigado. Aquela era a magnitude do problema, e este é o problema, a origem do problema. A origem do problema é nós negligenciarmos a parte gestacional da criança, né? E nesse esquema, eu trago para os senhores o que nós consideramos a primeira geração, a geração F0, que são os pais, a primeira geração F1, que é a criança gerada, a segunda geração F2, que são as células germinativas da criança que é gerada e que vai dar origem ao neto dessa mãe, e a terceira geração, que será o bisneto, quando, então, o estudo passa a ser transgeracional. Quais são os insultos que podem afetar o feto? Bom, há hipóteses, nós não temos certezas ainda, mas a primeira hipótese é o fenótipo econômico. A mãe é desnutrida, ela é restrita em nutrição, e o recém-nato, após o nascimento, ele é renutrido. E isso causa um desequilíbrio, principalmente hipotalâmico. A teoria da insuficiência da insulina fetal, que causa um pouco crescimento no feto, portanto, ele nasce com baixo peso, e isso também traz repercussões. E a teoria do gene econômico, em que genes são selecionados por seleção natural, e nós vamos ver como isso se passa já já. Vamos entender o problema. O problema começa aqui no feedback negativo entre a insulina e a leptina no hipotálamo. Esses dois hormônios são sinais importantes para núcleos hipotalâmicos relacionados ao apetite e à saciedade. A restrição calórica com o emagrecimento reduz a insulina e a leptina e ativa o anabolismo como compensação, e inibe o catabolismo, recuperando o peso corporal. Portanto, o sistema de homeostase energético é primariamente direcionado a conservar a massa corporal. Para explicar isso, esse epidemiologista inglês, que foi David Barker, identificou que, na fome que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os holandeses que passaram essa fome quando os alemães voltavam para a Alemanha, expulsos pelos aliados que entravam na Europa, houve uma fome pontual de 3 meses na Holanda. E, 40 anos depois, esses holandeses que estavam sendo gerados naquele momento era quem tinha maior incidência de doença cardíaca e diabetes em toda a Europa. Então, ele tem essa teoria do fenótipo econômico, em que a malnutrição materna causa o baixo peso
fetal. Isso desregula o hipotálamo por um fenômeno de renutrição chamado de catch-up. É um catch-up pós-natal, quer dizer, a criança nasceu com baixo peso, mas logo depois ela é realimentada e isso, o hipotálamo que estava preparado a uma restrição fica desregulado e, com isso, o rim é afetado, com menos glomérulos, causa insuficiência renal, causa hipertensão arterial, o pâncreas tem menos células beta, o que causa resistência à insulina, assim como o músculo, o fígado e o tecido adiposo, e o hipotálamo também tem uma desregulação desse eixo. Desse outro lado está a teoria da insuficiência insulínica fetal, que também causa baixo peso e aumenta o risco de diabetes tipo 2. A terceira hipótese é a hipótese do gene econômico. Vejam que, desse lado, nós temos a representação da mãe, gestante, que recebe nutrição adequada, a criança nasce com peso regular e, quando fica adulta, ela é uma pessoa normal. Desse lado, a restrição materna nutricional causa o baixo peso ao nascer e essa criança, sendo renutrida após o nascimento, ela recebe mais energia aqui, sofre esse processo de renutrição, de catch-up, e vai se tornar um indivíduo obeso. Desse lado, temos a parte genética. Na sequência do DNA, se timina é associada à lipogênese e a desina não é, então, em tempos de abundância, não há vantagem, mas portadores do polimorfismo T teriam vantagem em tempos de fome. Vejam, em tempos de fome, quem tem polimorfismo A, que não tem vantagem, desaparece, e quem tem polimorfismo T, permanece. E, em tempos de renutrição, quem tem essa polimorfismo T, que é ligado à lipogênese, acaba ficando obeso se ele for homozigoto. Se for heterozigoto, não. E isso passa para as gerações futuras. E a epigenética nisso? A programação epigenética do feto é influenciada pelas condições existentes durante o desenvolvimento. Genes nos cromossomas 1 e 2, que estão aqui representados ao lado, têm diferentes padrões de metilação que dependem do estímulo da gravidez. O padrão de metilação e a estrutura das histonas depende da nutrição da mãe e afetam a expressão gênica no feto. Vejam, a mãe que é nutrida adequadamente dá origem a uma criança normal e a metilação aqui está no cromossoma 2. Aqui está o radical metil ligado à citosina. Se a mãe é desnutrida e dá origem a uma criança com baixo peso que sofre catch-up porque é realimentada após o nascimento, ela se torna obesa. E não é mais o cromossoma 2 que sofre metilação, e sim o cromossoma 1, alterando a expressão desses genes. Esse trabalho fala sobre a expectativa de vida. Até o momento eu falei de obesidade, de diabetes, de hipertensão, agora eu estou falando de expectativa de vida ligada à nutrição da mãe e do neonato. Isso é um trabalho muito interessante que foi publicado na Nature e é um trabalho simples. O que fizeram esses pesquisadores ingleses? Essa pesquisadora é muito conhecida, a professora Ozani. Aqui está a nutrição da mãe. Tem 3 tipos de nutrição. A nutrição dita normal, em que ela recebe 20% de proteína na gestação e 20% na lactação, e a prole é alimentada com dieta normal. Ela vive 765 dias. Eu fiz aqui uma correlação com o humano, colocando 70 anos, o que seria a expectativa de vida de um humano normal, né, nesse momento. Se a mãe recebe a proteína normal, mas é uma dieta hipercalórica, dieta chamada de cafeteria, e depois a prole também recebe essa dieta, diminui um pouquinho a expectativa de vida. Então, ele passou de 70 para 65 anos, perdeu 5 anos de vida quase. Nesse segundo caso,
há um catch-up, essa realimentação. Durante a gestação, a mãe recebeu uma dieta restrita em proteína, com 8%, a necessidade nutricional do roedor é de 20%, ela recebeu 8%, mas durante a lactação ela recebe uma dieta com 20% de proteína. Depois, a prole é alimentada com dieta normal ou hipercalórica. Vejam, é aquela que menos vive, 517 dias, aqui eram 765. Então, é como se ela vivesse 47 anos ao invés de 70 anos. Perdeu aqui 23 anos de vida. E no terceiro caso, há a dieta pós-natal é com baixa proteína. Ela recebe proteína normal durante a gestação, mas baixa proteína na lactação. E a prole recebe dieta normal ou hipercalórica. Essa é a prole que mais vive, porque ela faz um catch-up ao contrário. Enquanto que aqui ela foi realimentada, aqui ela foi reduzida. E foi mantida reduzida, de modo que ela viveu aqui 814 dias, significa 74,5 anos. Viveu quase 5 anos a mais do que a prole normal e viveu 20 anos, 22 anos a mais do que esse que é restrito. Nós já sabíamos, trabalhos anteriores já tinham mostrado que a idade celular é definida em útero. O estresse durante a gravidez pode trazer um alto custo para a futura vida do feto. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em Irvine, revelou que jovens adultos cujas mães enfrentaram eventos traumáticos durante a gestação têm telômeros mais curtos. Não existe nada mais traumático na gestação do que a desnutrição materna. E o telômero, os senhores sabem que quando uma célula se divide, essa extremidade do cromossoma que contém o telômero, ela vai encurtando. E, à medida em que ela encurta mais, o tempo de vida da célula diminui, é o que mostra esse trabalho. O que acontece na ilhota pancreática? Nós temos aqui vários artigos que nos falam disso. Vejam, aqui nós temos a microscopia confocal a laser, em que as ilhotas foram marcadas com anticorpo anti-insulina, que está em vermelho, marcando célula beta, e antiglucagon, marcando a célula alfa, que está em verde. Aqui são proles de mães alimentadas normalmente, ao nascimento e no desmame. E aqui são as ilhotas da prole F1, F2 e F3. Essa daqui é a bisneta da mãe que foi alimentada com baixa proteína, ao nascimento e ao desmame. E, resumindo, a mãe está aqui, F0, ela está alimentada com pouca proteína, o seu filho nasceu com uma menor massa pancreática, menor massa de célula beta, menor proliferação celular na ilhota, menos insulina, melhor número de ilhotas, aumento da apoptose na ilhota pancreática. O neto, esses aqui são alimentados normalmente. Quem foi alimentado com restrição foi a mãe. Aqui eles foram alimentados normalmente, mas o neto ainda tem menor massa de célula beta, menos insulina, melhor tamanho da ilhota e aumento da massa do pâncreas. E o bisneto ainda apresenta menor massa de célula beta e de insulina e tamanho da ilhota. O que acontece no rim? Vejam, esse é um esquema, isso foi um aluno orientado de doutorado de alguns anos atrás, nós fizemos um trabalho, isso aqui é rim humano, sobre a glomerulogênese em humanos. E nós vimos, por exemplo, que os glomérulos eles têm aqui um aspecto espiral, esses mais periféricos em forma de vírgula, esses mais centrais em forma de S, e os mais internos já são vascularizados, são os glomérulos maduros. O número, tamanho do glomérulo em formação pode ser alterado pela nutrição da mãe. Isso nós vamos ver agora, com 2 trabalhos que são mais importantes da nefrologia. Um é o trabalho do professor Brenner, que é o papa da nefrologia mundial, que tem um tratado de
de nefrologia que é seguido no mundo todo. Já em 1988, ele perguntava glomérulo e pressão arterial, menos de um, mais do outro. E um trabalho europeu da década de 2000 mostrou que o número de néfrons em doentes com hipertensão primária está muito reduzido. Esses são gráficos desse trabalho. Vejam, isso aqui é o número de glomérulos. Em pacientes com hipertensão, tem 700 mil glomérulos, e nos seus controles normais tem 1.400.000, o dobro do número de glomérulos. E esses glomérulos que estão em menor número, eles são dilatados, eles são aumentados. Isso aqui é o volume do glomérulo, é 3 vezes maior do que o glomérulo de indivíduos normotensos. Esquematicamente é o que está mostrado aqui, né? Pacientes com hipertensão têm poucos glomérulos grandes e pacientes, os controles desses aqui, que são normotensos, têm mais glomérulos de tamanho normal. Esse trabalho aqui está citado no livro do Brenner. Nós fizemos essa experiência com roedores. Algumas mães foram alimentadas com pouca proteína durante a gestação, ou a lactação, ou os controles. Isso aqui é a pressão arterial dos filhos. Vejam que a mãe que foi alimentada com pouca proteína, no filho tem o aumento da pressão arterial. E os glomérulos aumentam de tamanho. Isso aqui é o tamanho, é o volume do glomérulo nessa prole com pouca proteína em relação ao controle, ou a pouca proteína durante a lactação. Microscopia eletrônica de transmissão desses glomérulos, os controles normais mostram uma membrana basal normal, com as fenestras, com a fenda de filtração normal, com diafragma, isso aqui com os processos secundários dos podócitos. E nos filhos de mães que foram restritas em proteína, vejam um espessamento da membrana basal, mais de 50%, alteração da fenda de filtração, destruição mesmo da fenda de filtração e destruição dos diafragmas da fenda, e um pouco exagerado também os processos secundários dos podócitos. O que acontece no coração? Isso é um trabalho de um outro aluno de doutorado na época. Eu estou mostrando aqui a vocês trabalhos de alunos de doutorado ao longo dos anos. No coração, vejam, analisem essas imagens aqui. LP low protein e NP normal protein. As mães alimentadas com baixa proteína ou com a proteína normal, e aqui analisando os fetos no estádio 16, 20, 23, no roedor equivale a 14 dias, 16, 17,5. Isso aqui equivale no humano ao 2º mês de vida, é o período pós-somítico. Observa que o animal de mães alimentadas normalmente sempre é maior do que o seu irmãozinho de mães mal alimentadas. Vejam aqui os corações. Nós pegamos esses corações, calculamos a massa do coração e correlacionamos com a massa corporal. Vejam a curva do animal chamado de mãe normoproteica e a curva do animal low protein, de baixa proteína, mostrando que eles são menores, têm menor massa cardíaca, mas tem uma curva ascendente, porque eles estão sendo realimentados. Fazendo microscopia confocal a laser, marcando VEGF, que que marca os vasos. Um segundo para terminar. Quem é normoproteico, vejam como os vasos estão crescendo nesses estágios, e quem é baixa proteína, mostrando uma rarefação. Para terminar, para lembrar, doença crônica no adulto podem ser induzidas na gestação por déficit nutricional da mãe. O 2º mês de gestação é o período pós-somítico, é crítico no desenvolvimento humano, porque ocorre a organogênese. Baixo peso ao nascer é indicativo de gestação com déficit nutricional. Déficit nutricional materno com realimentação pós-natal, catch-up, reduz a expectativa de vida dos filhos. Mãe com restrição proteica, diabetes gestacional ou obesidade, entre outros, pode programar doença crônica nos filhos, com destaque para hipertensão arterial sistêmica, associada à redução do número de glomérulos, diabetes do tipo 2, associado à disfunção e alteração da massa de células beta-pancreáticas, e obesidade, associada à desregulação hipotalâmica. O tema não pode ser negligenciado,
envolve diferentes especialidades médicas, saúde pública, educação, distribuição de renda e governança em todos os níveis. Muito obrigado pela atenção. Vamos dar, então, prosseguimento com a segunda apresentação. Eu gostaria de chamar a professora doutora Márcia Barbosa Águila, professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que vai apresentar o tema Obesidade materna e obesidade paterna influenciam a saúde dos filhos. Boa tarde. Excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmica Eliette Pusquelá, excelentíssimos coordenadores do simpósio acadêmico Carlos Alberto Mandarim de Lacerda, Eliette Pusquelá, acadêmicas e acadêmicos presentes, senhoras e senhores. Estou honrada em participar do presente simpósio apresentando o tema obesidade materna, obesidade paterna, influencia a saúde dos filhos. Programação fetal, como foi mencionado, pode afetar 3 gerações. A mãe, primeira geração, o feto, segunda geração, e as células germinativas, a terceira geração. Primeira geração, a mãe, a saúde materna, incluindo condições como diabetes gestacional, hipertensão ou obesidade, pode impactar a programação fetal. A segunda geração, o feto responde às condições do ambiente intrauterino, adaptando-se para otimizar suas chances de sobrevivência em circunstâncias específicas. E a terceira geração, as células germinativas. A programação fetal também pode afetar as células germinativas do feto, ovócitos e espermatozoides. Essas mudanças epigenéticas nas células germinativas podem ser transmitidas para as gerações subsequentes, influenciando o desenvolvimento dos futuros filhos e até mesmo dos netos. A transmissão de efeitos epigenéticos através das células germinativas é um mecanismo pelo qual as influências ambientais durante a gestação podem ter repercussões em várias gerações. A mãe com obesidade, por exemplo, devido ao elevado consumo de dieta rica em gordura e açúcar, tem impacto significativo e duradouro no desenvolvimento dos filhos. O feto cuja mãe consome tal dieta é exposto a um ambiente fetal com altos níveis de glicose, insulina, ácidos graxos, triacilgliceróis e citocinas inflamatórias. Disso resultam alterações na circuitaria neural essencial para a regulação da fisiologia e comportamento do filho. Aqui estão algumas contribuições experimentais do nosso laboratório na UERJ, que abordam a programação fetal através da implementação de uma dieta materna hiperlipídica. O estado nutricional do pai durante o período pré-concepcional também influencia a saúde dos filhos. Embora os mecanismos subjacentes ainda não sejam completamente compreendidos, há consenso do desenvolvimento de mecanismos epigenéticos, como já mencionado. Com isso, pode haver transmissão das características paternas para os filhos, indo além da simples herança genética. A epigenética envolve alterações na leitura do material genético dos espermatozoides que
podem temporariamente modificar a expressão de genes importantes para o desenvolvimento dos órgãos e do metabolismo dos filhos. O já clássico trabalho de Cho-Fang-Nig, de 2010, em roedores, foi o primeiro a demonstrar que a exposição paterna à dieta hiperlipídica pode programar a disfunção das células beta nas filhas, na primeira geração, na F1. Com isso, houve aumento da massa corporal, maior adiposidade, intolerância à glicose e comprometimento da sensibilidade à insulina nas filhas. O estudo foi o primeiro relato em mamíferos de transmissão intergeracional não genética de sequelas metabólicas do pai para a prole. Quando a mãe e o pai têm obesidade, o risco de os filhos também serem obesos aumenta significativamente, chance de 70% a 80% maior. A figura mostra as consequências nos filhos da mãe e do pai, ambos com obesidade. A mãe com obesidade e o aumento da glicemia e da insulinemia tem efeito adverso sobre o óvulo, resultando nos filhos aumento da ingestão alimentar, o que pode levar à compulsão alimentar. E aumento da gordura corporal com risco aumentado de desenvolvimento de obesidade e doenças crônicas na vida adulta. Por outro lado, o pai com obesidade pode gerar alterações epigenéticas no espermatozoide, que, ao longo do tempo, modificam os genes responsáveis pela formação dos órgãos e do metabolismo dos filhos. E isso também favorece o desenvolvimento de obesidade ao longo da vida dos filhos. O estado de saúde pré-concepcional do pai desempenha um papel crucial no desenvolvimento do embrião, assim como na saúde metabólica e reprodutiva das futuras gerações. Como resultado, um novo conceito denominado origens paternas de saúde e doença foi proposto por Hufflin e colaboradores em 2017, destacando a importância das condições pré-concepcionais paternas na transmissão de informações ambientais para as futuras gerações. O conceito fundamental está ilustrado com o ambiente obesogênico, caracterizado por dieta hipercalórica e estilo de vida sedentário, comprometendo a qualidade do esperma paterno. E isso se reflete no aumento do dano oxidativo ao DNA do espermatozoide, elevação das modificações epigenéticas e redução da capacidade de fertilização. Com isso, pode haver consequências significativas no desenvolvimento embrionário e fetal, predispondo a geração futura a complicações metabólicas e reprodutivas. Assim, um ciclo de efeito negativo pode ser perpetuado. Em um trabalho do nosso grupo, em roedores, observamos que os pais ficaram obesos devido à ingestão de dieta hiperlipídica. Neste contexto, nos filhos, constatou-se um aumento da massa corporal e alteração do metabolismo da glicose em machos e fêmeas. Além disso, filhos de pais obesos apresentaram maior deposição de gordura corporal e inflamação no fígado, exacerbado quando ambos, mãe e pai, eram obesos. Em outro trabalho do nosso grupo, avaliamos os efeitos da mãe com obesidade e ou o pai com obesidade, na sinalização de leptina. No hipotálamo dos filhos, quantificamos os neurotransmissores reguladores do apetite / saciedade e marcadores inflamatórios locais. A figura ilustra secções coronais do hipotálamo dos filhos em microscopia confocal por varredura a laser. A imunofluorescência para neuropeptídeo Y nos filhos de pais controles visto em A e B revela fraca marcação no núcleo arqueado ao redor do terceiro ventrículo, visto na seta em B. A imunofluorescência para neuropeptídeo Y nos filhos de pais com obesidade,
visto em C e D, revela fluorescência acentuada, visto na seta em D. Por outro lado, a imunofluorescência para próprio melanocortino, PONC, nos filhos de pais controles, mostrado em E e F, exibe acentuada fluorescência no hipotálamo, visto na seta em F. No entanto, a imunofluorescência para PONC na prole de pais com obesidade, visto em G e H, indica fraca fluorescência. A figura ilustra as modificações epigenéticas no pai e a subsequente programação dos filhos. A obesidade paterna tem o potencial de induzir modificações nas informações epigenéticas presentes nos espermatozoides. Uma dessas modificações ocorre na forma de metilação do DNA em regiões promotoras específicas, que resulta em inibição da transcrição gênica e inativação do gene relacionado. A hipermetilação das histonas, dependendo da histona e do aminoácido envolvidos, tende a favorecer a condensação da cromatina e dificulta o acesso a proteínas reguladoras que promovem a transcrição gênica. Esses mecanismos epigenéticos constituem uma maneira pela qual a obesidade paterna pode influenciar a expressão gênica e, consequentemente, afetar a saúde e o desenvolvimento dos filhos. Também investigamos os efeitos da obesidade paterna no remodelamento do tecido adiposo branco dos filhos, de ambos os sexos, incluindo a ativação de vias de sinalização e inflamação. Observamos aumento significativo na massa de gordura genital e adipócitos hipertrofiados nos filhos, em comparação com os filhos de pais não obesos. No entanto, tais diferenças não foram observadas nas filhas. Os mecanismos envolvidos na programação de filhos de pais com obesidade resultam na superexpressão de componentes do sistema renina-angiotensina no tecido adiposo branco da prole, especialmente nos machos. Analisamos as consequências do consumo de dieta rica em frutose pela mãe, pelo pai e por ambos os genitores, nos filhos quando adultos. Observamos efeitos deletérios no metabolismo hepático, notavelmente quando ambos os genitores são alimentados com uma dieta rica em frutose, durante o desenvolvimento dos filhos. A figura mostra o mecanismo pelo qual uma dieta parental rica em frutose pode programar a prole masculina adulta, mesmo que a prole tenha consumido apenas dieta controle. O aumento da gordura visceral contribui para a produção de interleucina 6 e TNF-alfa, que são direcionados para o fígado. Lá, a interleucina 6 contribui para a superexpressão de SOX3, enquanto o TNF-alfa contribui para a superexpressão de quinase C1 N-terminal e fator nuclear kappa-B, caracterizando a inflamação hepática. Ocorre também aumento da degradação do ATP para precursores do ácido úrico e de espécies reativas de oxigênio e da ativação de genes relacionados à lipogênese. Esse estudo revela que intervenções no estilo de vida, como dieta e exercícios físicos, podem restaurar a sensibilidade à insulina e normalizar a adiposidade em descendentes do sexo feminino de pais com obesidade. A exposição ambiental, como dieta e ou exercício físico, durante a espermatogênese, pode alterar os sinais presentes no esperma, que programam o fenótipo dos descendentes do sexo feminino. Além disso, as intervenções direcionadas à melhoria da saúde metabólica paterna antes da concepção podem parcialmente normalizar os sinais epigenéticos aberrantes presentes no esperma e, assim, melhorar a saúde metabólica das descendentes do sexo feminino.
Este estudo ressalta a importância do pai na programação fetal e sugere que mudanças no estilo de vida paterno podem ter impacto positivo significativo na saúde das futuras gerações. E existem medidas para reduzir os efeitos prejudiciais da saúde dos filhos resultantes da obesidade paterna? Foi uma pergunta que fizemos. E testamos a hipótese de a prática de natação pela mãe durante a gestação pode ter efeitos benéficos nos filhos de pais com obesidade. Observamos que os filhos de pais com obesidade apresentaram obesidade, níveis elevados de colesterol total, triacilgliceróis e intolerância à glicose. No entanto, filhos de pais com obesidade cujas mães praticaram natação durante a gestação melhoraram todos os parâmetros estudados, demonstrando o efeito positivo do exercício físico materno na prole de pais com obesidade. Não. Isso. Também a natação materna durante a gestação teve efeitos benéficos no fígado dos filhos de pais com obesidade. A figura da microscopia do fígado dos filhos de pais controle ilustra parênquima normal com sinusoides e veias centrolobulares não dilatados e poucas gotículas de gordura nos hepatócitos. Entretanto, observamos aumento da esteatose hepática nos filhos de pais com obesidade e mães sedentárias, que, em comparação com filhos de pais com obesidade, mas cujas mães foram praticantes de natação, houve nítida diminuição da gordura no fígado. Utilizando os dados do estudo de descendentes de Framingham e acompanhando os descendentes ao longo de 40 anos, Meigs e colaboradores, em 2000, mostraram que tanto o histórico de diabetes materno quanto o diabetes paterno são fatores de risco para diabetes do tipo 2 nos filhos. Os autores concluíram que tanto os fatores genéticos quanto ambientais dos pais têm importância na transmissão do risco de diabetes para a prole. Nessa altura das apresentações, podemos considerar que eventos de programação durante a vida intrauterina podem resultar de eventos associados aos genes maternos e paternos, influenciando o fenótipo fetal, independentemente do genoma fetal. E o que influencia o ambiente fetal? O metabolismo da mãe, o estado nutricional e a composição corporal da mãe, o fluxo sanguíneo da placenta e as condições do útero, e o que influencia o ambiente paterno? O estado nutricional e a composição corporal do pai, a função endócrina, a idade, o estilo de vida e outros fatores. Isso altera o epigenoma da linhagem germinativa do pai, preservando alterações epigenéticas que são transmitidas como marca epigenética da linhagem germinativa para os filhos e tem impacto transgeracional do ambiente paterno e é potencialmente mal adaptativo e associado com aumento do risco de doenças na vida adulta. Os rumos futuros de nossa pesquisa nos conduzem a estudar o efeito da suplementação de melatonina em mães com obesidade sobre a saúde de sua prole na fase adulta. Nossos achados indicam que a melatonina pode atenuar os efeitos adversos que mães obesas não suplementadas transmitem a seus descendentes, tais como obesidade, acúmulo de gordura no fígado, alterações desfavoráveis nas células das ilhotas pancreáticas, redução da capacidade de produção de calor e aumento de marcadores pró-inflamatórios no hipotálamo. A suplementação de melatonina em mães com obesidade parece mitigar todas essas mudanças nos filhotes, prevenindo também o desenvolvimento da obesidade. E, como considerações finais, nós temos que cada vez há mais evidências
que reforçam a hipótese da programação fetal de doenças crônicas na vida adulta. Os genitores podem definir a saúde dos seus filhos e netos. A mãe e o pai saudáveis são a melhor garantia de gerar filhos saudáveis. Mãe ou pai com obesidade pode programar os filhos a terem obesidade e comorbidades na vida adulta. Atividade física e a suplementação de melatonina durante a gestação pode ser uma estratégia coadjuvante para mitigar os insultos durante a gestação. E eu agradeço. Muito obrigada pela atenção. Senhora Márcia, sente-se aqui conosco. O próximo palestrante é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não sei se ele já está conectado. Já, Oi, parece que sim. boa tarde. Me ouvem? Alex Rafacho. Isso. Você me Me ouvem? escuta, Alex? Sim, escutamos bem. Perfeito. Eu vou tentar achar aqui o compartilhamento da tela. Só um segundo, por gentileza. Share o screen, professor. Share o screen. Perfeito. Perfeito. Apareceu para os senhores? Sim, já está aparecendo. Perfeito. Então, excelentíssima acadêmica, doutora Eliette Busquelat, presidente da Academia Nacional de Medicina, excelentíssimos acadêmicas e acadêmicos, senhoras e senhores, com muito prazer que eu vim trazer esse tópico para os senhores e as senhoras. Me sinto bastante honrado pelo convite, pela oportunidade. É um tema que eu creio ser de relevância e de peso para a temática de hoje, e espero que seja de agrado de vossas senhorias. Eu declaro não ter nenhum conflito de interesse. Eu gostaria de iniciar aqui, então, trazendo um pouquinho do histórico das pesquisas relacionadas à temática das células alfa do glucagon. E nós temos o início dessa trajetória completando mais ou menos 100 anos no ano passado, né? Quando, então, por volta de 1922, 1923, os pesquisadores Kimball e Merlin, eles identificaram um efeito hiperglicemiante em um composto, que era basicamente um extrato pancreático, utilizado para fins hipoglicemiantes em cães pancreatectomizados, logo após a descoberta ali do diabetes pelo Banting. E esse efeito hiperglicemiante ele era transitório, mas ele intrigou esses pesquisadores que observaram, então, que neste composto haveria algo além da insulina, até então recém-descoberta, ali em 1921. E logo na sequência, esse fato que intrigou os pesquisadores, ele foi alvo de exploração, e dois bioquímicos, o Sutherland e o Duff, eles no início dos anos 50, eles conseguiram identificar de uma forma purificada a presença desse composto, até então não identificado com clareza, que veio a ser aí o glucagon, a partir desse acrônimo aqui de Glucose Agonist. Então, a partir dos anos 50, nós tivemos a identificação mais pormenorizada desta molécula, e na sequência, no início dos anos 60, esse mesmo bioquímico, Sutherland, ele conseguiu demonstrar o mecanismo de ação molecular desta molécula, né, do glucagon. Como nós sabemos, então, aí é um hormônio que atua por meio de uma proteína G associada à adenilatociclase e a AMP cíclico como segundo mensageiro. E muito interessante e pertinente aqui com o tópico dos senhores, nós temos aqui o médico, né, o Dr. Roger Unger, que em colaboração com outro médico, o Dr. Lélio Orsi, que veio a óbito recentemente, em 2019, eles demonstraram que a hiperglicemia de jejum no indivíduo com diabetes, ela era resultante não apenas da hipoinsulinemia ou da ausência de insulina, e sim por uma contribuição também da hiperglucagonemia. Haja vista que esses pacientes eles não tinham supressão da glucagonemia mediante a ingestão de carboidratos, né? E por sua vez também da glicemia.
E o Dr. Unger foi quem cunhou, aí, por volta da década de 70, o conceito da hipótese biohormonal para a etiologia do diabetes, que vem sendo mais observada e atentada recentemente. A partir da década de 70, então, os anos 90, anos 2000, digamos que as células alfa e o glucagon nunca teve o relevo, o protagonismo como teve as células beta e a insulina. E se os senhores acompanharem aqui comigo, nesse slide de cima, nós temos aqui uma pesquisa que eu fiz básica essa semana, em torno de 31, 32 mil trabalhos quando você coloca os termos-chave como células beta-pancreáticas e insulina, e quando você troca por células alfa e glucagon, a gente vai a 2.400, 2.500 estudos. Isso deixa claro para nós que há, obviamente, um investimento muito maior em estudos relacionados a essa visão beta-cêntrica, que eu vou denominar aqui, que para cada um estudo com célula alfa-glucagon, nós temos em torno de 12 com as células beta e alfa. Por outro lado, vem ocorrendo um incremento, um interesse da comunidade científica. Tal fato se ilustra aqui à direita, onde os senhores podem observar que desde os anos 2000 até atualmente, nós tivemos um relativo incremento de 5 vezes nas publicações envolvendo a temática das células alfa e do glucagon, enquanto esse incremento ele é menor relacionado às células beta e insulina, embora em termos absolutos são incomparáveis estes números. E aí eu tentei simular aqui, sumarizar, perdão, de uma forma mais didática a minha ideia, alguns pontos que eu considero pontos que estão sendo bem consolidados e talvez revisitados, atualizados, que será oportunamente de interesse aos excelentíssimos acadêmicos e acadêmicas. Então, veja bem, um ponto interessante da gente ressaltar aqui é não apenas a distribuição, quanto a quantidade de células alfa no pâncreas de humano, tá ok? Tudo que eu vou trazer aqui é para humanos. Então, observe aqui também é um estudo feito por um clínico também, Dr. Butler, nos Estados Unidos, onde ele tentou demonstrar aqui que a proporção de células imunopositivas para glucagon, que a gente vê no tom marrom aqui, nas ilhotas pancreáticas, ela dá em torno de 0,34% em indivíduos saudáveis, não diabéticos. E essa proporção vai a 0,73% em indivíduos idosos, na faixa dos 70 aos 79 anos de idade. Isso mais devido a uma discreta atrofia do tecido exócrino e também o surgimento de uma adiposidade ectópica aqui no pâncreas, que leva a uma menor densidade de tecido exócrino, mantendo regular a quantidade de células alfa, que por uma estimativa computacional se manteve aqui em torno de 190 miligramas ao longo de toda a idade dos indivíduos saudáveis. Já quanto à distribuição das células alfa, que já era bem demonstrada essa distribuição central, que a gente vê num tom marrom, independente da idade onde se observa esta seção, também é demonstrada a presença de um manto periférico em algumas ilhotas. Portanto, a distribuição ela é tanto periférica quanto central nas ilhotas pancreáticas, a despeito da idade que se observa em indivíduos saudáveis. O que mais que nós temos de dados bem consolidados? Bom, o que torna uma célula alfa ser especializada em sintetizar e secretar o glucagon é uma definição mediada por fatores de transcrição que são transativadores nas células alfa para o gene do pré-proglucagon, como esse PAX6 e o MAP, enquanto que nas células beta há uma transrepressão do gene do pré-proglucagon, mediado por fatores de transcrição bem conhecidos como NKX6-1, PAX4 e PDX1. Isso é muito importante porque poderá ter um objetivo de intervenção para transdiferenciação celular que eu vou comentar ao final desta fala. Com relação à especificidade da fonte de síntese deste hormônio glucagon, também está já bem definido que as células alfa pancreáticas, lá nas ilhotas pancreáticas, elas têm um aumento, um predomínio da atividade da proconvertase 2, com menor atividade da isoforma 1 e 3, enquanto que nas células enteroendócrinas ileais, as células L, a gente vai ter um predomínio aí da atividade da proconvertase tipo 1, que entrega para nós aí especialmente o GLP-1, que nós conhecemos muito bem. E o que nós temos em termos de atualização da regulação da secreção de glucagon? Bom, basicamente, nos períodos interdigestivos, entre as refeições, períodos catabólicos,
A gente sabe que essa faixa de concentração glicêmica, ela resulta num padrão de atividade nas células alfa, que é bem complexo e distinto daquilo que a gente observa nas células beta, e que reflete na secreção de glucagon. E é um efeito autócrino. O próprio glucagon e o glutamato co-secretado nessa célula alfa desempenham uma ação autócrina, mas muito além desta ação autócrina, nós temos também os agentes parácrinos, oriundos dos ligantes secretados pelas células beta, como serotonina, GABA, insulina e amilina, bem como pela célula delta, que por meio da somatostatina, todos atuam de forma parácrina, suprimindo a secreção de glucagon. E se não bastasse, a gente tem uma modulação bastante vasta, que é oriunda de sinais hepáticos, neuronais e intestinais, todos eles, exceto o GLP-1 intestinal, medeiam uma resposta supressora da secreção de glucagon. Então é muito interessante ver que circuito colinérgico, adrenérgico, sais biliares, aminoácidos, lipídios e o GIP são ligantes que regulam negativamente a secreção de insulina e positivamente a de glucagon, trazendo até um destaque às células alfa, colocando-as como um ponto de entrada na ilhota para sinais de feedback, que preparam as células beta para responderem adequadamente à próxima onda de nutrientes. Então, esse pulso de glucagon na fase cefálica parece ser bastante importante, inclusive para sensibilizar a secreção de insulina que viria na sequência. E aí, a ação do glucagon, como os senhores sabem muito bem, ela é mediada por proteína G, envolvendo circuitos não genômicos e genômicos, envolvendo aí segundos mensageiros como a MP cíclico e o cálcio. E o que é muito relevante para nós é que recentemente tem sido observado efeitos extrahepáticos para o glucagon. Então, não apenas este efeito hiperglicemiante, mediado pela gliconeogênese e glicogenólise hepática, o glucagon, seja em estudos pré-clínicos quanto clínicos, parece ser um corroborador para a saciedade, redução da ingestão alimentar, a atenuação do esvaziamento gástrico, uma melhora da homeostase energética e também do metabolismo lipídico. Tudo isso, então, vem colocar o glucagon como um ator bastante interessante por meio de ações extrahepáticas. Agora, o que eventualmente pode ter de disfunções nas células alfa que repercutam em uma hiperglucagonemia e, por sua vez, uma deficiência no manejo glicêmico? Olha que interessante, senhores e senhoras. Então, nós sabemos aqui que o fígado, ele respondendo ao glucagon, ele vai, em indivíduos saudáveis, melhorar a beta-oxidação, reduzir a estocagem de lipídios por meio da diminuição da lipogênese, tem o efeito esperado, que é o efeito de produção de glicose hepática, e também de melhora aí do metabolismo e a captação de aminoácidos, participando da ureagênese, convertendo amônia em ureia. Contudo, no contexto obeso, especialmente naqueles onde o fígado gorduroso está estabelecido, uma esteatose hepática não alcoólica, com ou sem diabetes, parece haver uma resistência hepática à ação do glucagon. E se inverte todos os processos aqui. Então, a gente passa a ter uma menor beta-oxidação, uma maior lipogênese em contextos onde a gente deveria esperar a lipólise, né? Então, a gente inverte uma rota catabólica para uma anabólica, num contexto incompatível com isso, biodisponibilizando mais ácidos graxos, que por esse eixo fígado-pâncreas, reforça a secreção de glucagon. A redução do metabolismo de proteínas, no caso aqui de aminoácidos, também biodisponibiliza mais aminoácidos para esse mesmo eixo, reforçando esse eixo denominado hoje de eixo fígado-células alfa. Então, a gente tem um reforço da hiperglucagonemia e uma descompensação desse controle da produção hepática de glicose. Bom, indo para o diabetes, sabendo-se então desde a década de 70, por meio da observação do Dr. Orsi, né, de que essa diabetes tem uma patologia baseada não apenas em desfechos relacionados às células beta, então é constatado em uma boa quantidade de pacientes uma hiperglucagonemia associada à hipoinsulinemia nessa fase mais descompensada da doença. E o curioso é que isto ocorre não apenas no jejum, como também no estado alimentado, mostrando que esse circuito ele perde a flexibilidade do contexto anabólico e catabólico, o que é ruim, né? Porque o manejo glicêmico ele fica mais deteriorado. Então, essa hiperglucagonemia,
em estudos clínicos, em pacientes diabéticos, ela tem sido suportada, obviamente, por meio de estudos pré-clínicos também, onde se já está bem definido que a resposta metabólica à glicose, por exemplo, e parácrina, aos secretagogos, elas estão anormais nas células alfa em pacientes com diabetes, né? Então, tem mais secreção de glucagon a despeito do contexto metabólico. Um segundo ponto é que, no diabetes mais avançado, com a redução da massa de células beta, mais do que uma proliferação das células alfa, a gente tem um aumento da relação células alfa-beta, favorecendo aí um tônus para as células alfa. Nós temos também que as células alfa, elas são super resistentes a qualquer tipo de estresse metabólico. Então, a glicolipotoxicidade, por exemplo, ela não faz nada em termos relevantes sobre a morte de células alfa. E essas células alfa e também as beta, elas têm uma perda de identidade. Então, hoje tem se observado alguns subtipos de células beta e alfa que elas são imaturas. Então, elas são menos responsivas quando deveriam estar responsivas. E, por fim, existe bastante já as evidências demonstrando que as células beta no contexto hiperglicêmico, elas podem migrar para uma transdiferenciação, passando a ter um fenótipo duplo, onde elas coexpressam com a insulina também o glucagon, tá? Então, agora, mais do que uma resposta anormal a secretagogos e a glicose, parece hoje que esse eixo fígado, células alfa, está bem involucrado, de tal modo que alguns grupos defendem que a hiperglucagonemia no diabético e no obeso, ela é mais uma doença de origem hepática. Haja vista a resistência hepática à ação do glucagon, como nós vimos no slide anterior, isso favoreceria um eixo por hipersecreção de glucagon e os desfechos hiperglicêmicos associados. Agora, o que é muito interessante, excelentíssimos, é que hoje nós sabemos que as ações extrahepáticas do glucagon parecem ser muito interessantes do ponto de vista de alvos terapêuticos farmacológicos. Então, eu vou me focar aqui nessa caixa em verde, onde tem sido demonstrado clinicamente que o agonismo do receptor de glucagon traz muito mais benefícios do que, né, logicamente, a gente esperaria pelo antagonismo. Então, ainda que pelo agonismo nós vejamos um efeito hiperglicemiante, outras ações são muito bem-vindas, como melhora do catabolismo proteico, da oxidação de lipídios, da atenuação da lipogênese, da melhora da resposta secretória de insulina, uma melhora da homeostase energética, por meio da redução do apetite, por melhor gasto metabólico, termogênese em tecido adiposo marrom, e uma corroboração para uma atenuação do esvaziamento gástrico, que é muito importante para a evitação dos picos glicêmicos. E olha que interessante, né? Os senhores e as senhoras conhecem muito bem os agonistas de receptores de GLP-1, a exemplo do Ozempic, do Mounjaro e das canetas que estão chegando. Uma interação deste agonismo do receptor de glucagon isolado não seria interessante. Então, hoje existem as companhias farmacêuticas à busca por um triplo agonismo. Além do duplo que nós já conhecemos, por meio dos agonistas GLP-1 e GIP, viria também um terceiro agonismo mediado pela integração da molécula de glucagon. E digamos que o evento adverso hiperglicemiante do glucagon seria suplantado pelos efeitos incretinomiméticos do GLP-1 e do GIP, mas trazendo os benefícios do agonismo do glucagon, como melhor supressão do apetite, né, melhor termogênese, melhor oxidação de lipídios. Então, os estudos eles acabaram de passar da fase 2, o cotadutide, né, que eu sei, inclusive, que o grupo do Mandarim da professora Márcia já estudou, ele foi suspenso de momento porque agora eles estão investindo numa formulação de aplicação semanal. Bom, e já finalizando aqui a nossa discussão, excelentíssimos, eu trago para vocês um tópico curioso, que recentemente um grupo dinamarquês, um grupo clínico, demonstrou em indivíduos, seres humanos, 100% pancreatectomizados, demonstrou que eles possuem ter aqui um glucagon de fonte extrapancreática. Como que eles observaram isso?
mediante um teste oral de tolerância à glicose, 75 gramas de glicose, em indivíduos pancreatectomizados. Eles, com um sistema de detecção ultrassensível, encontraram aqui um incremento das concentrações circulantes de glucagon associado à ausência de peptídeo C. Logo, efetivamente, não há insulina, células beta, pâncreas, acusando uma forma inespecífica de identificação aqui. E nestes pacientes, quando submetidos a uma infusão intravenosa de glicose, sem envolver a estimulação, digamos, do eixo intestinal, eles não encontraram esse incremento do glucagon. Então, esse é um estudo que já foi replicado, é um estudo que tem bastante discussão acerca, e mais do que certezas, são hipóteses. Então, os próprios autores, o que que eles nos trazem? Seria esta fonte extrapancreática de glucagon também um agente corroborador para a hiperglucagonemia em indivíduos com diabetes, do tipo 2, por exemplo, né, ou até obesos? Por outro lado, seria talvez até um benefício para bariátricos que passaram pelo procedimento de YRU. Por quê? Porque, aparentemente, o efeito incretino-mimético nestes bariátricos ele é mais contundente, mais robusto, podendo eventualmente levar a uma discreta hipoglicemia, e este efeito hiperglicemiante do glucagon extrapancreático seria um benefício, né? Ou será que esta hiperglucagonemia é resultante de uma aceleração da absorção de aminoácidos por meio desse desvio anatômico nos bariátricos? E, por fim, será que seria uma resposta compensatória nestes pacientes onde esta hiperglucagonemia teria um efeito corroborador para a saciação nesses indivíduos? Então, fica aí um questionamento interessante para que os senhores e as senhoras possam considerar. Então, esse slide aqui eu fecho os tópicos, as mensagens para que a gente leve para casa, respeitando aqui os 20 minutos, né? Tentei ser bastante sintético. O que que nós temos de, então, consolidação, meus amigos? Temos que estamos em uma nova era de descobertas pelas ações e benefícios do glucagon. A massa de células alfa ela é constante ao longo da vida e resistente a estresses metabólicos. A regulação da secreção de glucagon vai muito além da modulação pela glicose, então envolvendo agentes parácrinos e fontes hepáticas, intestinais e neurais. As ações do glucagon são hepáticas e extrahepáticas, e várias delas muito importantes neste contexto extrahepático. O eixo fígado-células alfa está intricado, ao que parece, nos desfechos metabólicos no obeso com fígado gorduroso. A disfunção das células alfa constitui uma situação sine qua non no diabetes. As células alfa podem ser um pool-alvo de recomposição da massa de células alfa no futuro por transdiferenciação para DM1. A sinalização do glucagon está entre as propostas promissoras no tratamento da obesidade associada a outros agonismos. Parece haver uma fonte de glucagon extrapancreática, e apesar de sobrar razões para celebrarmos a descoberta do glucagon, que completou 100 anos aí no ano passado, resta muito a se investigar. E com isso, excelentíssimas, excelentíssimos acadêmicos e acadêmicas, eu gostaria de agradecer aqui especialmente ao convite mediado pela professora doutora Márcia Mandarim, pelo professor acadêmico doutor Carlos Mandarim, honrado aí em receber o seu convite, e um agradecimento em especial ao professor doutor Ivan Quesada, da Universidade Miguel Hernández, na Espanha, que é um grande expert dentro da temática, da qual colaboro pessoalmente com seus estudos, a quem eu recorro sempre que eu preciso reciclar aqui os meus conhecimentos acerca das células alfa e do glucagon. O meu muito obrigado aos senhores e às senhoras. Alex, você me ouve e nós estamos muito contentes com a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Fica mais ou menos online, porque pode surgir alguma pergunta aqui que você responderá. Ok. Eu passo a palavra à nossa presidente. Para iniciar os comentários, eu gostaria de convidar o acadêmico Jorge Rezende Filho. Por favor, acadêmico.
Alô, alô. Senhora presidente, senhor secretário Omar Lupe, acadêmico Mandarim, professora Márcia, professor Alex. Queria inicialmente elogiar o altíssimo nível desse simpósio e a oportunidade da sua realização, já que a prevalência da obesidade é cada vez mais alta. 25% das mulheres nos Estados Unidos são obesas. Primeira vez que eu ouvi falar nessa programação pré-natal da doença na vida adulta foi no final da década de 90, a teoria de Barker, que, por ocasião dos bebês com crescimento intrauterino restrito, já identificava um alto risco para doenças crônicas na vida adulta, a saber, obesidade, síndromes hipertensivas, doença cardiovascular. Eu, por conta desses comentários, fiz uma busca no PubMed no termo Maternal Obesity and Offspring. 4.400 resultados de trabalhos indexados, sendo que 470 no último ano. Então, ressalta ainda mais a importância disso tudo. O primeiro trabalho, de 1976, não consegui acessá-lo, um trabalho no New England, que associava a ingesta de alimento pela mãe e o peso do seu produto. Não apenas ao nascimento, mas tarde na infância. O primeiro trabalho que me chamou a atenção, uma revisão de 2022 nos Estados Unidos, que fala de uma meta-inflamação, um estado crônico de inflamação leve, geralmente presente nas gestações complicadas pela obesidade. E essa exposição fetal a um ambiente de nutrientes alterado leva a um aumento dessas citocinas inflamatórias. O modelo é complexo, mas envolve uma reprogramação que ocasiona um maior risco de obesidade infantil, distúrbios neuropsiquiátricos, função alterada das células-tronco hematopoéticas e progenitoras, doenças atópicas, desenvolvimento pulmonar desregulado e até câncer. Isso tudo associado à obesidade da gestante. Um outro trabalho, publicado em 2021, numa revista por um grupo chinês, fala que esse eixo microbiota, metabólitos, cérebro pode estar subjacente às disfunções cognitivas e sociais induzidas pela obesidade materna. E aqui apontando um caminho que hoje se fala muito, quem sabe, que a ingestão de fibra alimentar pode ser uma intervenção promissora, mesmo para aquela gestante obesa, numa tentativa de proteger a sua prole. Um outro trabalho de 2018, de um grupo australiano, associando a obesidade materna a risco de doença renal crônica nos filhos. Um outro, numa revista da nossa especialidade, Prenatal Diagnosis, falando que não apenas a exposição durante a gravidez, mas também durante a fase da lactação implica em repercussão adversa. E, por fim, um trabalho alemão, no European Journal of Clinical Nutrition, 2021, que fala da indução de alterações epigenéticas pela obesidade materna que pode afetar o fenótipo da prole, também envolvendo um risco posterior de obesidades e doenças cardiometabólicas. Então, acadêmico Mandarim, são essas as minhas considerações, mais uma vez agradecendo o convite e enaltecendo a oportunidade do assunto. Muito obrigado. Por favor, acadêmico Aderbal Sabrá.
Desejo agradecer a oportunidade de participar dessa discussão, tão bem coordenada pelo nosso ilustre acadêmico Mandarim de Lacerda. O tema é fascinante, porque nós vivemos num momento em que a obesidade toma conta de toda e qualquer geração, presente e futura, com níveis alarmantes. O fato é que é preciso que algo seja feito no sentido de conter essa verdadeira pandemia de excesso de células gordurosas. Isso porque a leptina é um hormônio extremamente sensível à presença de célula gordurosa e age diretamente no sistema nervoso central, tentando fazer sua regulação. Mas o que a história da medicina está demonstrando é que não se tem conseguido fazer esse controle. Então, nós precisamos estudar mais o metabolismo da leptina, no sentido de que quais seriam as ferramentas que poderíamos utilizar para quebrar esse eixo no sentido do desenvolvimento da obesidade. A vida da leptina, ela está diretamente relacionada com a vontade de comer. E não se conseguiu, até hoje, nenhum fator de regulação para controlar essa vontade de comer. O que tem acontecido é o inverso. Come-se mais, tem-se mais gordura, tem-se mais leptina. Acaba acontecendo uma situação de resistência à leptina. E o indivíduo entra no risco da obesidade e caminha para sua prole e todos aqueles que advêm de pais que são obesos. O que deveríamos, então, propor? Estudos mais efetivos neste binômio leptina, glucagon, obesidade, para que pudéssemos, então, pensar num futuro de menos risco para a obesidade. As conferências foram extremamente ricas, todas elas muito bem estruturadas e muito bem dirigidas pelo acadêmico Mandarim de Lacerda. Vimos o estudo do fenótipo econômico. E o que é estarrecedor é que o fenótipo econômico, associando-se à obesidade, não poupa as proles financeiramente menos favorecidas. Entre aspas, nas favelas, a obesidade também é um problema. Então, é preciso que se vá além do que se tem feito até hoje. Sinceramente, eu não sei qual é a solução, mas é algo que uma academia como essa deveria designar mais horas para esse tipo de estudo, né? O fato de que a obesidade materna e a obesidade paterna resultam em crianças obesas é um fato notoriamente conhecido. E o que tem sido feito para resolver esse problema? Quais são as organizações sociais que procuram assistir a esses pais que, não conhecendo a fisiologia da obesidade, continuam obesos e gerando proles obesas?
Então, há necessidade de um caminho social mais estruturado para que isso seja evitado. E uma casa como essa, a Academia Nacional de Medicina, deveria criar um comitê para esclarecer a necessidade de medidas de governo propositivas no sentido de resolver o problema da obesidade. Né? Com relação à participação do fígado, como sempre, um órgão cerebral no controle do nosso metabolismo, especialmente ele trabalhando na regulação das células alfa, junto à geração do glucagon, é necessário que se faça alguma coisa para quebrar esse ciclo indissociável que acaba levando o paciente à obesidade. Então, minhas palavras são no sentido de que foi muito bem projetado esse seminário, com um vasto conhecimento do nosso acadêmico Mandarim de Lacerda. E, com isso, cria uma advertência para esta casa, que um seminário como esse não pode terminar em si com decisões puramente internas. É preciso, senhora presidente, que a nossa academia use dos elementos aqui apresentados por gente altamente capaz e que nós possamos gerar nesta academia, através de um professor, como Mandarim de Lacerda, um comitê de assessoramento ao governo que seja efetivo. Nossa casa tem que trabalhar com mais efetividade junto ao governo. Essa casa foi criada no Império para ajudar o governo, né, ao imperador, a gerar os destinos de saúde do país. Nós precisamos retomar uma situação como essa, né, com muita propriedade. E eu, então, convido a essa mesa diretora, com a presença da professora Mandarim, a que se faça alguma coisa no sentido de terminar com esse problema que, nesse momento, é insolúvel, que é o da obesidade. Obrigado. Algum acadêmico gostaria de fazer alguma... Acadêmico Gerson Magalhães, a seguir acadêmico Omar, a seguir acadêmica Heloísa Gonçalves. Gerson, acadêmico Gerson Magalhães, por favor. Excelentíssima senhora presidente Izete Busquelar, acadêmico Mandarim, acadêmico Omar Lupe, senhores acadêmicos convidados. Quando a gente fala de obesidade, a gente não pode, tem que pegar a literatura, e na literatura ver a figura exponencial Charles John Huffman Dickens. Dickens escreveu uma série de coisas em termos de neurologia. Por exemplo, ele menciona a dislexia, quando uma determinada personagem não consegue ler com a fluência que era necessária. Antes de Broca, ele descreve um paciente que tinha hemiplegia direita e afasia, muito antes de Broca. E, principalmente em obesidade, ele ficou consagrado com a síndrome de Pickwick. O que é a síndrome de Pickwick? A síndrome de Pickwick, descrita no famoso Clube de Pickwick. Quem era Pickwick? O Clube de Pickwick era formado por Samuel Pickwick e formou 3 outros personagens. Tupperman Twist era formado por Klein, era formado por Snodgrass. E nesse clube, eles descrevem uma série de coisas. E ao longo do Clube de Pickwick, ele descreve a criança, o Big, o Fat
Fat Boy Show. Esse Fat Boy, ele, toda vez que ele ia entregar alguma coisa, ele dormia. Ele era obeso. E aí surgiu, ficou consagrado. Depois de um trabalho de Burwell, em 1956, ficou consagrado a síndrome de Pickwick, daquelas pessoas obesas que dormem. Por quê? Por causa de uma hipóxia resultante da obesidade. Então, isso aí é um dado importantíssimo que foi trazido na literatura por Charles Dickens. E, além da obesidade relacionada com a síndrome, com os obesos, temos também a da sonolência relacionada a ele. Nós temos também a apneia do sono. Os obesos frequentemente têm a apneia do sono. Então, a contribuição foi muito importante de Charles Dickens, que deve ser mencionada num simpósio sobre a obesidade. Muito obrigada, acadêmico Gerson Magalhães. A seguir, acadêmico Omar Lupe. Senhora presidente, senhores acadêmicos, convidados, eu queria parabenizar o acadêmico Mandarim, professora Márcia, por esse tour de force de uma medicina translacional, em que os dados são absolutamente avassaladores, né? Eu não conhecia todos esses dados, mas é um assunto que me interessa um pouco. E eu acho que sempre é importante nessa casa a gente ter espaço para o contraditório. Então, eu tenho uma pergunta bem pontual, que é a seguinte: muitos dos estudos com obesidade em roedores são feitos em cima de um determinado genótipo nocauteado de camundongos para que não expressem a leptina. No entanto, essa mutação em seres humanos, ausência de produção de leptina, jamais foi descrita na medicina. E, notoriamente, roedores que recebem leptina, obesos que recebem leptina, perdem peso, mas humanos tratados com leptina não perdem. Então, o contraditório é o seguinte: a gente sempre tem que ter cuidado na medicina translacional de trazer os dados imediatamente para o ser humano. Essa aplicabilidade não necessariamente, a medicina mostra isso, inclusive na questão da obesidade, né, nem sempre fazem sentido de uma forma imediata. Porque eu entendo que obesidade no ser humano envolve bem mais do que a genética, envolve a questão psicológica, a inserção social, questões ambientais, como foram mostradas aqui nos holandeses durante a guerra, e eu acho que isso é difícil de replicar em modelo murino puro. Então, do que eu conheço de outras áreas, normalmente esses dados de modelos animais, principalmente murinos, para eles serem translacionados para o ser humano, isso é acompanhado de estudos in vitro, muitas vezes estudos de modelação computacional, estudos em sílica. Isso existe nessa área porque não foi mostrado. E corrobora esses dados? Muito obrigado. Muito obrigado pela questão, acadêmico Omar Lupe. Nós não trouxemos aqui nenhum resultado de nocaute para leptina, porque eu também não acho um bom modelo para estudar a obesidade. Os animais Zucker, que são os ratos com nocaute para receptor de leptina, ou os camundongos OPOB, não são bons modelos porque eles não transladam para o humano. Para o humano, todos os animais que nós chamamos aqui de obesos são obesos induzidos por dieta. Inclusive, aquele artigo da professora Ozani, da Nature, que fala sobre expectativa de vida, é com cafeteria diet, ou seja, induzido por dieta hiperlipídica e dieta de alto valor calórico. Porque este, sim, é o modelo que melhor faz a translação para o humano. Eu também concordo. Esses modelos eles são muito pontuais, servem para estudar o efeito da leptina, mas não servem para estudar a obesidade largo senso. Perfeitamente de acordo. E, finalmente, a nossa acadêmica Heloísa Bonfá, por favor. Queria dizer que no final da segunda parte nós teremos mais tempo para discussão também. Ok? Obrigada. Senhora presidente, acadêmico Mar, acadêmico Mandarim e os palestrantes, queria dizer que eu fiquei impressionada com o nível dessa apresentação.
e só sinto pena que a gente não tenha divulgado para as áreas de endocrinologia de todas as faculdades do Brasil, porque realmente os dados que foram apresentados aqui são impressionantes, né, em termos de experiência que a gente vê, que é uma experiência própria, né, do grupo, e muito inovador. E eu queria perguntar para a professora Márcia, que eu fiquei entusiasmada que a melatonina possa reverter algumas ações da obesidade. Seria mais fácil do que até fazer exercício, se isso fosse possível. Queria entender um pouquinho melhor por que ela faria isso e se a gente pode colocar isso para transferir para o modelo humano, se teria algum sentido. Muito obrigada. Bom, obrigada, professora Heloísa. Essa relação de melatonina, de aplicar para seres humanos, eu fico um pouco receosa, porque eu trabalho com roedores, é o meu modelo experimental. Para eu ter resultados no que eu faço, que esse é o último trabalho, né, com suplementação de melatonina, é uma dose muito grande que a gente dá para exacerbar os efeitos nas mães e nos filhotes. Eu ficaria receosa antes de tem que ser melhor estudado isso, antes de passar como recomendação para a gestante. As indicações são interessantes porque a melatonina tem uma ação basicamente de ser um potente antioxidante. E ela, naquele ambiente materno que a mãe com obesidade tem, de ser inflamatório, ela tem o poder de ser um anti-inflamatório e isso promove um meio para o filhote se desenvolver mais saudavelmente. Obrigada. Não sei se... Como o simpósio foi extremamente interessante, nós estamos um pouco atrasados para o chá. Mas nós vamos interromper agora, vamos ao chá acadêmico e voltamos pontualmente às 6 horas. Muito obrigado a todos. Alex, se você está ouvindo, muito obrigado pela sua participação aí de Santa Catarina. Por nada, por nada. Obrigado também. Um abraço, Alex. Outro.